daquele fariseu contra o publicano. Ele se orgulhava e começava a se exaltar aqui na terra, se achava a pessoa justificada aqui na terra, e menosprezava as outras pessoas, menosprezava o publicano e as outras pessoas também, porque eles falavam dos pecadores, menosprezava todos que cometiam pecado. No passado não era assim o fariseu, mas o publicano reconheceu: eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador, Senhor. Apesar disso, não é errado, queridos, expor o erro ou o pecado. Quando Jesus falava em não julgar, em Mateus capítulo 7, se referia à hipocrisia, ou seja, o irmão que tem uma trave em seu próprio olho não deve julgar o irmão que tem um argueiro no seu. Tá vendo? O irmão que tem um pecado não pode falar para o outro do seu pecado, que Deus condena. Olha, se eu me prostituo, se eu bebo, se eu sou pessoa, né, na bebedice, como é que eu vou falar para alguém que está na bebedice deixar a prostituição? Como eu vou falar para alguém se eu tenho a mesma trave no meu olho? É por isso que essa passagem de Mateus capítulo 7, que fala ali da hipocrisia, né, das pessoas falarem do pecado, quando na realidade a pessoa comete aquele pecado na sua vida. Você não pode julgar outro por seu pecado, se você é culpado do mesmo pecado. Vejam o capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que é a reta justiça, queridos? É o julgamento baseado na palavra de Deus. É o julgamento baseado na palavra de Deus. O dicionário da Webster diz que um juiz é alguém que declara a lei. Então o cristão fiel deve discernir e julgar na base da inspirada lei de Deus, a Bíblia. Então eu só falo da condenação do pecado porque a Bíblia, ela condena, queridos, o pecado. Ela condena o pecado. Então nós estamos falando do pecado, da condenação do pecado, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que condena, queridos, que fala do pecado do homem aqui na terra. Romanos 2, versículo 16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Mais uma vez, Romanos capítulo 2, versículo 16, está falando, queridos, que esse evangelho que nós proclamamos aqui na terra vai nos julgar, queridos. Se nós estivermos andando conforme a palavra do Senhor, nós seremos justificados. Mas se nós andarmos fora da palavra do Senhor, nós seremos condenados, queridos. O evangelho, como ele diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo o evangelho, queridos. Então o julgamento que vai se dar no céu, mas segundo o evangelho, e aqui na terra também é dado também um julgamento, mas segundo o evangelho, que nos mostra onde nós estamos pecando, o nosso erro, o nosso pecado, as nossas transgressões. O evangelho mostra, queridos, onde nós erramos aqui na terra e onde nós devemos retroceder, voltar-se para o Senhor e nos arrependermos dos maus caminhos. O evangelho mostra, denuncia o nosso pecado. O evangelho tem esse poder, queridos. Em João 12, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim,
e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue a palavra que eu tenho pregado. Esse há de julgar, essa que há de julgar. No último dia, a palavra que é proclamada, essa que vai julgar, queridos. No último dia, queridos, quem fala do pecado, da condenação do pecado, do evangelho, é que condena o homem aqui na terra, queridos. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue, já tem quem eu julgue. A palavra que eu tenho proclamado, que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então Jesus falar da palavra, queridos, quando se proclama o evangelho, fala do pecado, da condenação do pecado, o homem, ele tem que reconhecer que ele tem que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Tem que se arrepender, não pode continuar andando aqui na terra como se fosse a coisa mais natural do mundo, pecar, queridos. Ali está ali a bebida, ali está ali o cigarro, ali está ali uma mulher, uma prostituição. Eu vou me deitar com aquela mulher e começa a andar conforme o curso deste mundo, queridos. E lá vai o homem se condenando aqui na terra, enfrentar sua própria morte e condenação aqui na terra, queridos. Glória seja dada. A coisa mais fácil do mundo hoje é se prostituir. A coisa mais fácil do mundo hoje é se prostituir. Não é brincadeira não, queridos. Quando andamos pela cidade, pelo Recife ali, se você ali entrar na Rua da Concórdia, você vai ver ali a maior facilidade que tem das pessoas se prostituírem ali. As mulheres se oferecem ali. É certo que tem um preço. Você tem que pagar aquele preço para ter uma relação com aquela pessoa ali. Não é assim que é facilidade tamanha para alguém se prostituir e adulterar aqui na terra. Não é fácil, queridos. Mas hoje nós estamos vendo aí o curso deste mundo, o vento sopra para um lado e para o outro. Lá vai o homem, pecado. O vento sopra, lá vai ele, para um lado e para o outro, pecado. Ali a prostituição, lá vai ele. Olha ali a bebedice, lá vai ele. Olha ali a idolatria, vai adorar aquele Deus de barro, de pedra. Lá vai o homem adorar aquele Deus de barro, de pedra. O vento sopra, lá vai ele. Não tem direção, que dá uma pessoa sem direção, não tem a direção de Deus na sua vida, não tem o Espírito Santo de Deus para dirigir, direcionar a sua vida aqui na terra, queridos. É o homem perdido aqui na terra, é uma mulher perdida, é um jovem perdido aqui na terra, não tem a direção de Deus, sofre, vai conforme o mundo, o curso deste mundo, o vento sopra, lá vai ele, pecar. Não é fácil, mas nós estamos aqui anunciando que Deus condena o pecado. O homem tem que se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Não pode continuar andando do mesmo jeito aqui na terra, como se fosse uma coisa mais natural do mundo, queridos. E achando que está tudo bem. Eu vou perder a minha, eu vou gozar a minha vida aqui na terra, vou aproveitar, vai por esse caminho, queridos. Aqui a nossa vida é limitada, meu filho. Se você viver muito é 80 anos, 70 anos, mas lá no céu é vida eterna. É vida eterna, que você vai perder a vida eterna e morar no inferno, queridos, eternamente sofrendo, padecendo, porque rejeitou o Senhor Salvador Jesus Cristo. Queridos, não façam isso não rejeitem o céu por coisas passageiras aqui na terra, não. Coisas que passam. Tudo isso vai passar, como diz o Senhor, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Perder a salvação por coisas passageiras aqui na terra, perder a salvação, queridos, meu Deus. Lá no céu, a vida eterna, aqui é uma vida de 80, 70 anos, passageira na carne, a vida passageira na carne. Mas depois que nós partimos aqui da terra, tem dois caminhos. O caminho que leva para o céu e o caminho que leva para a condenação e o inferno. Que está preparado para Satanás e os seus anjos. Mas infelizmente o homem, por rejeitar Jesus Cristo, também é lançado neste lugar de tormento. Ele rejeita o Senhor, rejeita se arrepender dos seus maus caminhos, rejeita a salvação, rejeita
morar no céu de glória, e prefere mais pecar, prefere mais se prostituir, prefere mais a bebedice, prefere mais a idolatria, prefere mais fulano, ciclano, beltrano, e começa ali a escolher aqui, fazer seleção do que ele prefere aqui na terra. É melhor isso do que aquilo, é melhor o mundo do que Jesus Cristo, é melhor o mundo da prostituição, da bebedice, do que caminhar ali no Evangelho, do que Jesus Cristo. Para que isso? E começa ali a querer se achar numa posição, queridos, né, privilegiada aqui na terra, achar que isso aí tudo aí é natural, mas ele está se condenando a sua própria vida, né, condenando a sua própria vida, quando poderia rejeitar tudo isso. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E nós resistimos a Satanás, a seus oferecimentos aqui na terra, como Jesus também rejeitou. Foi oferecido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transforma esta pedra em pão e come. E come esta pedra, transforma esta pedra em pão e come. Começou ali Satanás a oferecer a Jesus. Depois ali que ele estava ali jejuando, né, 40 dias ali jejuando e se preparando para caminhar, para proclamar o Evangelho. E Satanás oferecia o reino deste mundo. Olha, levou Jesus ao pináculo do templo, mostrou todos os reinos desta terra, tudo isso para ti darei, se postares, me adorares. E começou a oferecer o reino deste mundo, queridos. E a palavra do Senhor, aí o Senhor diz ali, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, queridos. Não adianta o homem aqui tentar se justificar através de uma religião. Ah, na minha religião tem um Deus de barro, de pedra, de jaspe, de ouro, de prata, e nele eu posso confiar. Quando você vai para o Salmo 115, diz que ele não tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, né? Tem mãos, mas não pode palpar, nem tocar. E começa a falar da característica de um Deus de barro, que não pode falar, não pode sentir o que você está sentindo, não pode estar, colocar-se no seu lugar e sentir o que você está sentindo, não, porque um Deus de barro não tem alma, não tem alma. Mas um Deus de barro tem ali uma possessão demoníaca, querido. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer ali, a falar, né, de que cada objeto daquele de adoração tem um demônio. O apóstolo Paulo chegou a afirmar isso em uma das suas epístolas, falando que cada objeto, cada ídolo aqui na terra tem um demônio dentro daquele objeto ídolo. Agora, como isso acontece, só Deus é quem sabe explicar. Como alguém se prostra diante de um demônio e acha que aquele demônio vai falar com aquela pessoa e lhe conceder cura, lhe conceder salvação, lhe conceder perdão. Mas isso acontece em pleno século XXI, queridos. Em pleno século XXI, as pessoas se prostrando diante de Deus, de barro, de pedra, de jaspe, de ouro, de pau, né, de pau, e se prostra e faz daquele objeto um Deus. E chega Jesus para a mulher samaritana e chega ali e diz, olha, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem, Espírito e verdade. Começa a mostrar como é que acontece a adoração aqui na terra, de que forma Jesus recebe uma adoração aqui na terra. É dessa forma, não tem outro jeito, queridos, de se aproximar de Deus, não. Não é por objetos, não é por coisas inanimadas, que não pode falar, não pode sentir, não pode caminhar, não pode gesticular, não pode fazer nada por você. Mas Jesus pode, querido, ele tem esse poder de nos conceder. Ele venceu a morte e está direito do Pai, pode sim advogar a nossa causa aqui na terra, queridos. Pode se tomar o nosso lugar, pode sim nos salvar, nos conceder perdão,
nos conceder curas e milagres aqui na terra, o Senhor tem esse poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não tem coisa mais maravilhosa que diz aqui na terra do que anunciar o Evangelho. O Senhor falava que quem anuncia o Evangelho, o seu caminho é de luz. É como a lâmpada aqui na terra, que brilha aqui na terra, para mostrar à humanidade essa luz do Evangelho. E Jesus falava: eu sou a luz do mundo, e quem anda na luz não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. E essa luz começa ali a penetrar nossa alma, o nosso ser, queridos, e faz ali brilhar em nosso ser uma esperança em nossos corações, que no passado nós não tínhamos essa esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, eu me não receber, as minhas palavras já tem quem o julgue. É a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Mateus capítulo 3, versículo 7, João Batista chama os fariseus e saduceus, que tinham ao batismo de raça de víboras. Produzir teus frutos dignos de arrependimento. Aí nós vemos ali João Batista falando para os fariseus, os saduceus, raça de víboras. Veja, as pessoas poderiam acusar João Batista de estar ali de uma pessoa sem amor, uma pessoa cruel, porque ele falou daquele jeito. Mas nós temos que entender que João Batista era um profeta de Deus, um profeta de Deus aqui na terra. Então ele poderia muito bem se acusar, citar até nomes das pessoas aqui na terra, porque ele tinha um chamado de Deus aqui na terra, de profeta aqui na terra. Em Efésios fala, uns são chamados para profetas. Então é uma chamada de Deus aqui na terra, queridos. Então a nossa missão, cada um tem a sua missão específica. A nossa aqui, nós proclamamos o Evangelho para a salvação daquele que crê. O profeta, ele vai muito mais além. O profeta, ele fala, ele acusa o pecado da humanidade e cita nomes, como João Batista citou o nome daquele Herodes. Citou o nome de Herodes porque estava adulterando com Herodias, e ele foi decapitado. Então ele tinha essa responsabilidade aqui na terra. Os profetas têm essa responsabilidade. Podem sim denunciar as pessoas pessoalmente. Os profetas no passado, Jeremias, tantos homens de Deus, Elias, Isaías. Então esses homens, queridos, eles falavam e condenavam ali o pecado, inclusive dava nome aos bois. Dava nome aos bois. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então João Batista poderia ser acusado de ser sem amor, cruel e não ser cristão. Em Mateus capítulo 12, versículo 33, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Esse aqui já é o Senhor e Salvador Jesus Cristo falando, queridos. Jesus Cristo como profeta, ele tinha esse direito de falar direto aos fariseus e chamarem eles de raça de víboras. Ele tinha esse direito, queridos. Como profeta, na qualidade de profeta, Jesus tinha o direito de falar raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
Mateus 23, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem a vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mais uma vez, Jesus Cristo falando ali, raça de víboras. Mais uma vez, queridos, Jesus chamando a atenção dos fariseus, saduceus. Veja que Jesus falava diretamente aos fariseus e saduceus. Ele tinha, queridos, ele como profeta tinha esse direito aqui na terra de falar assim diretamente às pessoas. Ele chamava pelo nome Zaqueu, chamava pelo nome, desce depressa, Zaqueu, porque me convém pousar na tua casa. Ele falava, citava o nome das pessoas. Jesus Cristo tinha esse direito, como autor, o Criador ali, queridos, como autor da nossa fé, o Criador ali na criação, com o Pai, estava ali na criação também, com o Pai. Então ele tinha esse direito, queridos, de falar o nosso nome, de citar o nosso nome. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Ele tinha esse direito de citar o nosso nome, Jesus Cristo, como João Batista também, como profeta, tinha o direito de falar o nome das pessoas, citar o nome das pessoas, queridos. Glória seja dada o nome do Senhor, mesmo assim, queridos. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, queridos. Não nos comunicamos com as obras infrutíferas das trevas, mas condenamos as obras das trevas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja dado ao nome do Senhor, assim, queridos. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai-a. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? E proclamamos o Evangelho e condenamos as obras infrutíferas das trevas. Olha, seja dada desse jeito, queridos, que Deus recebe, né? O nosso louvor, recebe a nossa vida aqui na terra. Quando nós ouvimos falar do que Deus condena aqui na terra, nós caímos em si. A realidade do pecado que nos condena aqui, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Caímos em si. E passamos aí também aquela passagem de João, 1 João, quem disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade, a palavra de Deus não está em vós. Começa ali a cair em si, entender que nós somos pecadores e carecemos do perdão de Deus, e para isso nós temos que nos conscientizarmos dos nossos pecados. O que é que nos condena aqui na terra? O que é que nos faz condenar aqui na terra? E começamos ali a cair, se reflexionar, né? Nós
nossos pensamentos, meu Deus, eu tenho essa atitude aqui na terra, me prostituo, eu na bebedice, e começa ali, na sua mente, começa ali Deus falar ao seu coração, através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e começa ali a nos chamar a atenção que da nossa condição de pecador que carecemos do perdão de Deus, para que nós sejamos justificados pelo seu sangue precioso de Jesus Cristo, Salvador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim a palavra. E muitas vezes as pessoas citam ali, exceto citar nomes, nome das pessoas, exceto citar o nome das pessoas, quando nós proclamamos o Evangelho, falamos da condenação do pecado, exceto eu chegar aqui e citar o nome de A, de B, de C e de D, queridos. Será que é certo alguém fazer isso? Vemos ali, Paulo citou Pedro, em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, a questão é em torno da salvação pela lei ou pela graça. Então, o apóstolo Paulo chamava a atenção de Pedro. Olha, Pedro, você está falando ali que nós temos que obedecer à lei, mas Pedro, temos a graça, temos o Senhor Salvador Jesus Cristo, que cumpriu a lei, e os profetas. Me chamava a atenção do apóstolo Pedro, citava o nome de Pedro, queridos. Paulo